Nessa semana, quinta-feira, é o feriado de Corpus Christi, uma data importante para os fiéis cristãos. E a gente veio aqui para conversar com o Padre Jonas, ele que é o coordenador diocesano de pastoral, para falar um pouquinho sobre os preparativos da celebração desse ano, que inclusive, em relação à Diocese de Criciúma, nos 2 últimos anos, por conta da pandemia, não teve, mas nesse ano, então, vai ter a presença de público. Padre, então, agradeço por conversar com a gente, Como é que está a preparação da igreja, como é que estão os últimos preparativos para quinta-feira? Então, nos últimos 2 anos, devido a restrições sanitárias que se faziam necessárias, houve movimentos menores no dia de Corpus Christi. Este ano, então, a movimentação ela vai voltando ao normal. Por exemplo, aqui na paróquia da Catedral, a missa já volta a acontecer na Praça do Congresso, como era de costume, aqui em Criciúma. E em cada paróquia da diocese a movimentação vai voltando com a confecção de tapetes, procissões, que já faziam 2 anos que as procissões, as caminhadas com o Santíssimo Sacramento não podiam acontecer. E este ano, então, voltam as procissões com o Santíssimo Sacramento, que é a grande marca deste dia da celebração de Corpus Christi. Em relação aos horários, então, para o pessoal que já está se programando para participar, como é que vai ser? Lá na Catedral e nas outras igrejas também? Cada paróquia tem um pouco sua organização, não é? Nós somos 43 paróquias na diocese. Aqui em Criciúma, a paróquia da Catedral é às 15h, a missa na Praça do Congresso, e depois a procissão em algumas ruas aqui do centro da cidade. Na cidade de Criciúma são outras 8 paróquias, cada uma tem também um horário de celebração, e nas outras paróquias de toda a diocese, desde Lauro Miller a Praia Grande. Em geral, as celebrações acontecem na parte da manhã ou à tarde nesse dia, especialmente nas igrejas matrizes, onde a concentração de fiéis é maior e temos mais fiéis participando da procissão, que sempre acontece após a celebração da missa. Padre, nessa mesma época do ano passado, um pouquinho antes de Corpus Christi, também a gente conversou, estava ainda aquela questão da pandemia. Como é que vocês perceberam, como é que foi nesses 2 últimos anos para vocês e como é que vocês percebem agora a participação do público, dos fiéis? Então, claro que houve uma grande diminuição, devido ali à pandemia, 2 anos atrás, que se fazia necessário também, e depois nós fomos dando um retorno gradativo às atividades da igreja. Não só as celebrações, mas reuniões, encontros, retiros, formações, enfim, são tantas coisas que a igreja promove, E tudo foi voltando aos poucos. A gente pensa que uma boa parte já retornou. Uma parcela de fiéis talvez ainda não tenha voltado. A gente costuma dizer que, quem sabe, quem estava um pouco em dúvida, realmente não voltou mais. Mas, enfim, nós estamos aí continuando os trabalhos, sempre fica o convite àqueles que participavam de retornar, muitos já voltaram e todos serão bem-vindos. E só para a gente finalizar, falando um pouquinho da data em si, sempre importante lembrar, a gente conversava aqui um pouquinho antes e o padre falava, que é sempre importante relembrar o significado dessa data. Isso, Corpus Christi é a grande celebração, a festa da Eucaristia na Igreja Católica. A Eucaristia é um grande mistério da nossa fé, a presença real de Jesus Cristo no seu corpo e no seu sangue, nos sinais do pão e do vinho. Este milagre de sua presença acontece em toda a missa, não é só no dia de Corpus Christi, mas no dia de Corpus Christi nós celebramos isso de maneira solene. Nós enaltecemos esse mistério por meio das procissões, solenes com o Santíssimo Sacramento. É o único dia no ano em que a gente leva o Santíssimo pelas ruas. Nos outros dias do ano, o Santíssimo fica guardado no sacrário em nossas igrejas. Então é um dia de louvor, de adoração a Jesus sacramentado e também um dia para termos gestos concretos de partilha, de solidariedade. Como Cristo partilha conosco a sua vida na Eucaristia, a gente também é chamado a partilhar a vida com os outros. Nós temos paróquias, santuários na diocese promovendo ações nesse dia, doação de mantas, cobertores, está fazendo bastante frio. Então é um gesto também de quem quer viver bem esse dia de Corpus Christi. Legal, então o pessoal que quiser fazer doações também pode procurar qualquer uma das igrejas e entregar no dia. Exatamente. A catedral tem feito, os santuários também, mas qualquer paróquia pode levar alguma doação para os mais pobres. Então tá certo, muito obrigada, Padre Jonas, pelas informações, conversando com a gente. Padre Jonas, então, falando sobre os preparativos para as celebrações de Corpus Christi.